Fala galera, aqui Viver Dividendos. O vídeo de hoje nós vamos fazer um balanço comentado de um novo ativo que nós estamos adicionando aí na nossa carteira de trader de valor. É um ativo novo, nós estamos com a carteira ali praticamente quase fechada ali, né? Talvez ali tenhamos aí a adição de mais 3, no máximo, ativos ali. Mas é um ativo, galera, que a gente vai conversar aqui hoje. Esse ativo, ele não é um ativo que você vai comprar e levar para aposentadoria. O foco aqui é trader de valor. É uma série que a gente tem. O nosso objetivo aqui nessa série é juntar, né, arrecadar dinheiro para comprar um apartamento em Miami. Então eu tô fazendo essa série, acompanhando com vocês passo a passo. A gente vai fazendo análise aqui e a escolha desses ativos, né, e aportando junto aqui nessa série. Então, é legal você ir acompanhando. A gente já tem alguns ativos aqui, ó. Se você acessar aqui o nosso blog lá no altoviverdividendos.org, você vai vir nessa parte aqui de carteira e lá dentro você vai ver que tem algumas carteiras aqui para investimento de aposentadoria e aí você vai encontrar aqui essa carteira chamada Trader de Valor. A gente já tem alguns ativos aqui, inclusive o último que a gente falou foi da Excel Holding. Nós compramos 78 ações da Excel. Essa empresa aqui, ó, e aqui você consegue acessar e ver a análise. Todos aqueles ativos que estão ali, tem conteúdo deles aqui no nosso blog, explicando, né, mostrando ali a análise dele. Entrando dentro aqui, só para a gente relembrar, né, cara, isso aqui era a nossa meta, né? Então, infelizmente, geralmente eu gosto de gravar esse vídeo aí do Trade de Valor já atualizando também essa meta, mas especificamente esse mês, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, vou estar na Alemanha com a minha filha, passando um tempinho com ela. Então, eu deixei gravado já o vídeo antes, depois eu só anexo ele ali e coloco o texto. Mas provavelmente vai vir aí, se você quiser ter uma noção de como é que está a situação. Esse aqui era o aporte anterior. Eu vou fazer um novo aporte. Até antes, a gente estava com 25% do apartamento já guardado ali no mercado, né? E a gente precisava de 225 mil para fazer a entrada. Nossa estimativa é comprar um apartamento ali na faixa dos 450. Pode ser que às vezes a gente consiga até uns 300, 350, alguma coisa. Tem alguns apartamentos ali que estão mais ou menos nessa faixa aí em Miami. Mas com esse aporte dessa ação, eu devo tentar fazer algo em torno ali entre talvez 9 a 10 mil dólares esse mês eu vou aportar. E aí a gente talvez consiga chegar aí próximo dos 30% do apartamento. Quase um terço do apartamento, né? E a gente já vai ter conseguido acumular. Vamos então falar de quem vai ser a ação, né? Qual vai ser a ação que nós vamos estar adicionando, né, na nossa carteira de Top Picks, ó, carteira de trader de valor. Estou confundindo os serviços, né? Então vamos lá. O ticker dela é Road de rodovia mesmo, né? E ela se chama Construction Partners. Essa é uma empresa que é um pouco diferente do que geralmente eu costumo trazer aqui. A maioria das empresas que eu trago são empresas de tecnologia, porque as empresas de tecnologia estão na moda, estão no momento, e aí a cotação dela tende a subir mais, o pessoal gosta mais dela, o mercado gosta mais dela. Então, e como a gente está fazendo um trader de valor, a gente tem que se preocupar com o valuation dela, ela tem que subir de valor, né? Então, mas às vezes durante a pesquisa ali, eu acabo encontrando algumas ações interessantes, que é o caso nessa Construction Partners, que é uma empresa que é bem redondinha, cara. Eu dei uma olhada ali no case, a taxa de crescimento dela é interessante, ela está no segmento que eu acho que vai se beneficiar aí com essa nova entrada do Trump, e a gente vai explicar aqui para vocês o que essa empresa faz. Ela não é uma empresa de construção, assim, vamos dizer, de construção de imóveis. Ela é uma empresa de pavimentação. Ela faz rodovias. Então, a principal matéria-prima dela é o asfalto, né? Você vai ver que é uma empresa que tem bastante unidades fabris, né, de asfalto, né? Tanto o asfalto líquido ali, quanto aquela parte ali do aquecimento do asfalto, enfim, etc e tal. E ela é uma companhia que está aí, ó, iniciou aí em 2017, né? E foi incorporada em 2007 com o quartel-general, né, no Alabama, né? Então, essa daí é a Construction Partner, né? A nota dela eu coloquei 4 de 5 estrelas.
Eu talvez pensei em quase 3 de 5, por quê? É um segmento que, para mim, tem um problema que depende, a gente vai falar um pouco dos riscos, mas tem alguns pontos ali nos riscos que me preocupou e aí por isso que eu tiraria uns 2 pontos ali, mas acabei tirando um só. Olhando aqui para ela, eu gosto sempre de, quando a gente está fazendo as análises aí da empresa, né? Eu gosto de pegar, o IPO dela foi recente, né? Tem 7 anos de IPO, então eu gosto de pegar ali pelo menos uns 10 anos para trás, ou 15 anos talvez, se eu conseguir, para comparar com os números atuais, para a gente ver como é que foi a evolução ao longo desse tempo. Porque a gente olha esse ano, olha o ano anterior, e é meio difícil da gente ver como é que foi ao longo do período, né? Obviamente eu não vou segurar ela por esse tempo todo, mas é bom ver como é que ela foi evoluindo ao longo desse ranger aí de tempo, né? Ao longo de 7 anos, a receita era $14,91, passamos para 35, né? Nós mais do que dobramos, então você vê que teve uns 7 anos ali, dobrar a receita é um feito e tanto, e você vai entender como que ela conseguiu fazer isso, que eu vou explicar. O lucro por ação foi de 1,11 para 1,33. Aqui no lucro, realmente o lucro dela, beleza, está crescendo, mas está ainda um pouco mais devagar, né? Mas vamos conversar um pouquinho também nesse sentido. Ela não distribui dividendos, obviamente, né? Porque a gente está se falando de um trader de valor, né? Então, são ações que não têm distribuição de dividendo mesmo. Se você está comprando ações com dividendos para fazer o trader de valor, você pode até fazer, mas você está fazendo com um ativo que não é o ideal para isso, porque você quer com que a empresa não distribua dividendo, que ela reinvista tudo nas ações ali ou faça uma recompra para que o preço dela suba ainda mais. Você é trade de valor, você quer receber mais em valuation lá na frente, em valor de mercado lá na frente. E se você distribui os dividendos, isso não é uma coisa boa para quem está fazendo trader de valor. Note bem, porque às vezes tem usuários aqui que estão chegando pela primeira vez, trader de valor não é investimento a longo prazo para aposentadoria. É uma outra estratégia que eu uso para, às vezes, por exemplo, o caso específico aqui do meu próprio trader. Pô, eu quero comprar um apartamento, eu vou juntar, é melhor eu comprar ações de dividendo ou é melhor comprar um trader de valor? Você pode até, dependendo se você vai ficar 15, 20 anos juntando para comprar um apartamento, você pode até talvez botar no dividendo. Mas, se você tem um range menor do que 10 anos, eu talvez iria para um trade de valor, mas para fazer um trade de valor você precisa de um pouco mais de experiência. Toma cuidado para você não querer multiplicar e acabar diminuindo o dinheiro. Então tem que tomar cuidado com isso. O preço dela 10 anos atrás era 12,15, né, dólares a cada ação, e você vê que teve um salto aí para 77 dólares. Quando você está falando de trader de valor, ações que não distribuem dividendo, na grande maioria das vezes o mercado não espera nem um crescimento muito alto do lucro por ação. É diferente de uma ação de dividendo. E aí o mercado fica muito mais empolgado com o crescimento de uma receita, né? Que é o caso ali. A empresa tem que ter lucro, obviamente que, né, às vezes, de repente, nem precisa, tá? Para ser sincero, vou corrigindo aqui, às vezes, de repente, nem precisa. Mas se tiver lucro, o mercado dá alguns bônus a mais por isso, mas também não precisa de ter um crescimento exponencial desses lucros, entendeu? O importante é um crescimento da receita. É a pegada de trader de valor, é essa daí. E aí, obviamente, se você está me ouvindo aqui, e você fala assim, pô, Viver, mas o meu objetivo, Viver, não é trade de valor, eu quero construir uma carteira de ações para aposentadoria. Então, a gente tem esse serviço aqui, ó, você vai pagar R$94, cara, R$94 durante um ano, depois você não paga mais nada. Pagou ali R$94, se você quiser pagar 940 à vista, você vai sair até mais barato. E aí, você vai ter acesso a uma carteira de ações e uma carteira de REIT, que eu faço a manutenção deles todo mês. Vai ter acesso às minhas compras e vendas, né? Os ativos que eu estou comprando e vendendo nessas carteiras aí privadas, que é a área de membro, que são os ativos que eu selecionei com um retorno mais interessante de dividendos para quem quer aposentadoria. Eu quero comprar ou viver para poder me ajudar lá na aposentadoria, complementar minha renda, etc. Então, entra aqui na nossa área de membros que vai te ajudar bastante aí, beleza?
Voltando aqui na nossa amiga, vamos dar uma olhadinha aqui, então, já que a gente fala de crescimento, né? Olha como é que foi o crescimento da receita dela, ó, 22% nesse trimestre, 25% nos últimos 3 anos e 19% nos últimos 5. Quando a gente tem esses números maiores aqui do que os de 5, significa que nós estamos realmente crescendo, né? Porque tem, a maioria das empresas, às vezes, você vai ver os 5 anos está maior do que os últimos aqui. O EBITDA dela está entregando um EBITDA interessante. O problema dela está no lucro líquido. E aí a gente vai entender um pouquinho ali. Mas o EBITDA dela, ó, 21 para 35, né? E aí o lucro líquido saiu de crescimento de 4,46 em 5 anos, em 3 anos deu um salto de 44, mas no anual o lucro líquido caiu 3,58. Então isso daí dá um impacto. O endividamento dela, o endividamento dela tá preocupante. É até por isso que eu não entrei nela antes. Quando eu estava analisando a Infrastructure, que é uma ação que nós temos aqui na nossa carteira de trader de valor, que é uma ação parecidíssima com ela, Sterling Infrastructure. Dá uma olhada na Sterling, que pode te ajudar se você gosta desse segmento, né? Pode te ajudar ali a ter um ativo interessante. Mas o endividamento dela está um pouco puxado, entendeu? E aí é isso que está afetando esse lucro líquido dela aqui. Esse pagamento de juros dela aí está realmente difícil. Enquanto que ela está com 3,68 e o ideal é que esse número seja abaixo de 5, né? E se esse número cair abaixo de 3, aí a coisa vai ficar um pouco pior. Por quê? Eu acredito que esse número piorou um pouco por causa da queda dos lucros que ela teve. E aí, essa queda dos lucros foi motivada por aquisições. É uma empresa que tem adquirido muitas outras empresas. Então, obviamente, que você vai ter que pagar essas aquisições. Isso impulsionou esse crescimento da receita, mas também reduz temporariamente os lucros. E aí eu deixei ela de fora por conta de olhar às vezes apenas, é o que às vezes eu falo. Você às vezes olha apenas os números e aí acaba tirando algumas empresas da sua lista. Quando eu estava analisando, eu bati o número ali e falei, pô, aí tá baixo, pum, tchau, descartei. E aí depois eu fiquei com o tempo, fiquei pensando, e ela apareceu no meu radar de novo, e eu fiquei olhando, e eu analisava, eu falava assim, pô, esse lucro caiu, então o índice combinado de juros também vai despencar, mas por que caiu o lucro? Porque ela está fazendo muita aquisição, finalizando as aquisições, faz sentido as aquisições dela, Para mim fez, e aí eu falei assim, vou tentar, vamos colocar uma grana aqui na Road, na Construction Partner, e vamos ver o que a Construction vai entregar para a gente de resultado. E aí é isso. A indústria tem uma média de 6,8 no índice combinado de juros. Esse interest coverage, ele é um indicador que a gente usa para saber o endividamento da empresa, né? Então, através dele, a gente consegue saber se a empresa está endividada ou não. Tem um artigo lá no nosso blog explicando sobre endividamento. Dá uma consultada. O histórico é 10,88. Pô, o histórico tá legal. Então, eu acredito que a alta da taxa de juros impactou isso negativamente. A queda dos lucros por conta das aquisições, entendeu? E aí meio que começou a fazer sentido ali para mim esse endividamento dela. E aí é um ativo, na questão da dívida, é um ativo mais arriscado. Por quê? Pode ser que ela não consiga fazer essa economia toda que ela quer com essas aquisições, mas vamos acompanhando. A margem operacional dela é muito baixa, então é 6,19%. A margem da indústria é de 5,34% e a média dela é de 6,35%. A gente vê uma piora na margem aqui, e isso daí também por conta de toda a despesa administrativa, aquelas coisas todas. É uma preocupação. Também a margem líquida também caiu de 4,06% na média histórica, né, para 2,82%, né? E também está abaixo do setor. Já em compensação, isso aqui é uma métrica rápida para a gente poder ter uma ideia de um valuation assim, bem pobre mesmo, para saber como é que está a situação da empresa. Ó, o Enterprise Value dela pela receita está 2,04. Você vê que a receita
é o que mais impacta aqui você vê, ó, o lucro não cresceu muito, mas o preço disparou, porque a receita dela dobrou. Então, a galera olha muito a receita. E aí, a nível desse indicador, parece que está barato, tá? Mas eu não acho que ela está tão barata assim, não. Porque esse número aí, sei lá, eu compraria com talvez um 4, um 5 no máximo. Hein? Esse cara aqui não faz muito sentido para ela, né? Que é o ciclo de conversão do dinheiro. Dividendos, nós não temos dividendos, né? Então, essa parte aqui também não vai fazer muito sentido para a gente analisar, né? Vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui da governança dela. A gente tem 10% na mão dos insiders, isso é um número legal para a gente, muito bom, excelente, porque, pô, se eles fizerem alguma lambança, são 10% ali na mão do CEO, da galera ali, CFO, essa galera aí. E das instituições nós temos 83. O CEO está lá há 5 anos e o IPO tem 8 anos, né? Então, é um CEO novo. É um CEO novo e ele entrou com essa pegada de aquisições. Ele tem muito dessa pegada. Então, eu coloquei uma 5 estrelas para ele. O fosso dela, ela não tem um fosso muito largo, porque é muito fácil para você substituir. Poderia até colocar umas 3 estrelas nesse fosso dela aí, que, cara, bem tranquilo. 3 estrelas já tá, né? O fosso dela é muito, muito baixo. A posição política dela, para ela também não vai afetar muito, porque ela não é uma empresa de varejo, né? Mas ela tá no mercado, que ela atua mais na região do Sunbelt ali. Eu vou mostrar para vocês, mas ela está no mercado onde a maioria dos políticos é republicano. E ela tem esse viés mais republicano. Isso aqui de onde que a gente tira isso? Das doações de campanha da empresa. Ela doa mais para republicano do que para democratas, né? Essa aqui é a Construction Partner, né? A Construction Partner, galera, ela tem aí, ó, cerca de 42 aquisições ao longo de toda a sua história, né? Ó, olha o tanto de gente que ela foi comprando, né? Só em 2024, ó, uma em janeiro, 2 em janeiro, uma em maio, perdi aqui o negócio, agarro o meu mouse, 1 em janeiro, 2 em janeiro, maio, junho, agosto, perdi a conta. Dantes. Isso aqui são as últimas as principais aquisições dela, né? Então, essas últimas aí, a gente vai falar um pouquinho dessa Lone Star Pavement. Essa Lone Star, cara, é a última aquisição dela, ó. Isso aqui é ela, ó. Tipo, a Construction Partner, né? Os caras, a especialidade dos caras é fazer asfalto. Não tem muito mistério o que é isso dos caras. É bem tranquilo, né? Bem tranquilo de entender mesmo. Então, elas compraram, né? A última aquisição foi essa daqui, ó. Lone Star Pavement. A Lone Star, cara, ela tá no Texas, então é a primeira empresa que eles colocam um pezinho lá dentro do Texas, entendeu? Hoje, a Construction Partner, ela tá aqui nessa região do Alabama aqui, né? E na Flórida, que é onde ela tem a maior parte até da receita dela, entendeu? E aí, com essa aquisição aí da Lone Star, ela vai passar a entrar no Texas. A Lone Star entra com 530 milhões, meio bi de receita, né? Então, a gente vai ver um crescimento ali muito bom de receita no próximo ano. São 120 milhões de EBITDA, entendeu? Uma margem de 22% de EBITDA. E tem um backlog de 660 milhões de dólares, né? Nós vamos ter aí 10 plantas de... Esse aqui acho que eu esqueci o nome disso aqui, mas é aquela que esquenta o asfalto, né? É uma planta um pouco menor, uma indústriazinha um pouco menor, que geralmente fica mais perto de onde eles vão fazer ali as operações de asfáltica ali, entendeu? Então, 4 fábricas, né, de facilidades agregadas, né? Asfalto, e uma de asfalto líquido, que é essa daqui em Houston, que vai ser a segunda fábrica de asfalto líquido da
da Construction Partner. É isso mesmo, ó. Aqui, ó. Essa aqui é o Hot Mix Asphalt Production. É aquele HMA lá que eu tinha falado com vocês, que é onde eles colocam lá para fazer o asfalto lá. Tinha um lugar aqui que eu tinha visto, cara, a quantidade de... Mas enfim, cara, eu não vou ficar caçando aqui, senão a gente vai perder mais tempo. Mas ela tem duas fábricas de asfalto líquido, né? Aqui, ó, duas já. Agora com essa vai ser a terceira. Falei que era a segunda, né? Mas vai ser a terceira. Bom, isso aí. Não tem muito o que a gente também ficar enrolando aqui, né? Mas esse aí, crescimento aqui o quanto que o governo, né, tá investindo em estradas, né? A gente vê que está aumentando, né? E realmente os Estados Unidos, a infraestrutura dos Estados Unidos, eu que ando lá pela Alemanha, já andei pelos Estados Unidos, cara, é uma diferença gritante, cara. Você vai nos Estados Unidos, tem várias ruas com buraco, precisando de fazer um recapeamento asfáltico. Então é meio complicado. Os caras vão ter que investir em infra lá. E eu acho que, até por isso que eu acabei comprando um pouco dessas ações, porque eu acho que elas vão se beneficiar com a entrada do Trump, né? Já vamos falar na sequência. Valuation dela, $77 é o preço dela hoje. Eu fiz um DCF e estimei ela com 87. Então vamos colocar aí 12%, está mais ou menos no preço. Eu acho que dá ali para ter um gás ali até chegar. Wall Street, os caras esperam $115 ali, o que daria uma margem de 48% ainda para subir, né? E a média deles era 104, o que daria 34%. Eu não sei por que na planilha não apareceu, mas aqui é 95, que eu me lembro. Então, Wall Street o pior cara de Wall Street está mais otimista do que eu aqui com 87, né? Então, fui bem conservador ali no negócio, né? Mas isso aí é o valuation dela. Vamos dar uma olhada no último balanço aqui para a gente... Não, depois a gente entra no último balanço. Vamos dar uma olhada aqui nos prós e nos contras, né? Bom, o primeiro pró que eu coloquei aqui para ela seria o seguinte. Ela tem expandido a sua presença geográfica, né? Através de aquisição. A própria Lone Star é uma prova disso. Ela comprou outras empresas no Oklahoma e no Alabama, né? Isso daí diversifica ela um pouco mais, porque às vezes pode ter algum problema específico ali dentro de algum estado que o governador, não vou investir agora em estrada, vou mudar o foco para outra coisa. E aí ela tem outras opções ali, né, de captar essa receita, né? Mas ela ainda depende muito dessa infraestrutura do Sunbelt, que é positivo para o nosso lado, porque é uma região que tem crescido bastante lá nos Estados Unidos. A próxima, vamos dizer assim, Califórnia vai ser lá em Miami. E aí a gente vai precisar de fazer muitos investimentos. Sem contar que é um estado ali onde o próprio presidente Trump tem residência, tem muitos investimentos na Flórida, e pode ser que ele traga, e ele provavelmente vai querer trazer outros investimentos lá para a Flórida, cara. E eu tô meio que acreditando que a Construction Partner vai se beneficiar desse movimento aí do governo federal de estímulo ali naquela região, porque, cara, a infra nos Estados Unidos, como eu falei, tá muito ruim, cara. É porto, é aeroporto, eles precisam de reformar muita coisa. Eu lembro que eu estava lendo isso aí, devia ter uns 3 anos atrás, mais ou menos, os caras já estavam martelando que o negócio estava quase colapsando. Se não tivesse, se não vier um programa interno de incentivo à reforma ali da infraestrutura, vai ficar complicado, principalmente agora que o próprio presidente Trump está falando que quer trazer investimentos para dentro dos Estados Unidos, ele vai precisar de melhorar a infraestrutura. E isso pode ser bem benéfico para as ações da Construction Partner, porque vai trazer investimento do governo. A gente viu que, lá no gráficozinho, tem cerca de 50% de todo o dinheiro, de toda a receita da Construction Partner vem do governo, que entra até aqui na questão do backlog. O backlog dela é um outro ponto positivo. Ela está com 2,6 bilhões de projeto para executar, que já está... Backlog é um projeto já aprovado e ela precisa de entrar em execução. Então, isso daí indica um forte pipeline de trabalho futuro, que é um bom presságio para a continuidade do crescimento da receita, né?
Então, é um ponto que vai beneficiar bastante ela e talvez aí o governo consiga trazer alguns benefícios para ela nesse sentido, né? Outro ponto positivo, eu coloquei aqui que ela fez 19 aquisições desde que ela abriu o IPO, né? À medida que a empresa cresceu em 27 mercados locais distintos, localizados na parte sudeste dos Estados Unidos, né? Então, um ponto positivo dela é essa capacidade que o CEO teve de fazer essas aquisições e ele tem um know-how, né? Ele tem uma expertise de conseguir integrar essa galera local dentro das operações da Construction Partners, né? Então, isso daí é um desafio tanto, mas ele está conseguindo fazer isso, e isso daí para mim é um ponto positivo, né? Pontos negativos de preocupação que a gente como investidor precisa de ter com a Construction Partners. A Construction Partners tem uma alta dependência de projetos públicos, né? E talvez até a entrada da Lone Star, lá do Texas, né? Se você for ver aqui na própria release de resultado, tem algum lugar aqui, ó. E essa Lone Star, a gente pagou muito caro. A gente ainda não, porque eu ainda não comprei, né? Mas até eu sair o vídeo eu vou ter comprado. Então vamos colocar. A gente pagou muito caro para comprar essa Lone Star, porque os caras pagaram, se não me falha a memória, acho que está aqui falando em algum lugar, acho que foram 660 milhões em cash e só um cascalhozinho bem pequeno em ações, cara. Foi, aqui ó, 654 milhões em dinheiro e só 3 milhões em ações da Construction Partners. Então, assim, os caras da Lone Star estão querendo pular fora do barco mesmo. Falar, compra essa parada aí que eu tô indo embora, me dá o meu dinheiro. Hashtag partiu. Então, mas eu gostei da aquisição porque a Lone Star, ela reduziu bastante a receita, ela reduziu bastante a receita pública e aumentou a receita privada. Ó, nós tínhamos 63, caímos aí, ó, 10% a fatia da receita pública da Lone Star vai ser menor ali na hora que ela se juntar com a Construction Partners, né? Porque você vê que 47% da Lone Star é de receita privada, né? Então a gente que pode ver uma diminuição aqui nesses números aqui, e isso para mim é interessante, esse equilíbrio aí entre o público e o privado. Obviamente que ela vai sempre ter uma fatia grande de receita dependendo do mercado público, né? Porque quem mais faz as estradas é o próprio governo, né? Então é o papel dele, né? Deveria ser, né? Mas isso é um ponto que é uma alta dependência de projetos públicos e isso daí é preocupante, porque os governos mudam, né, de opinião. Então, mas não é uma parada que a gente vai levar essa empresa a longo prazo, carregar ela até a aposentadoria. Então, aí é uma coisa que dá pra gente, durante o mandato Trump, vamos dizer assim, a probabilidade da gente ver investimentos em infra é maior ou menor? De acordo com a leitura que eu fiz, que eu falei com vocês, é maior. Então, tranquilo. Outro ponto é o risco de mão de obra. A indústria de construção enfrenta desafios contínuos, escassez de trabalhadores qualificados. Isso realmente é um problema em qualquer lugar, em qualquer época, mas está aqui só para listar para vocês, mas enfim. E talvez eu poderia colocar até aqui um ponto negativo, que é o risco ambiental lá de tornado, né, naquela parte ali da Flórida ali. Às vezes, dependendo de condições climáticas, pode atrapalhar até mesmo o trabalho deles, né? Tipo, poxa, eles precisam que o clima esteja bom para que eles façam os asfaltos lá e consigam colocar o negócio para rodar. Se tiver um clima não muito favorável, eles não vão conseguir entregar o produto, entregar o serviço e aí não vai ter receita. Ó, estratégia de crescimento por aquisições traz consigo riscos como integração operacional e possíveis sinergias não realizadas e custos inesperados. Isso aqui é um risco bem elevado, né? Até agora ele está indo bem, conseguindo integrar essas empresas, vamos dizer assim, mais regionais para dentro do grupo da Construction Partners para formar um conglomeradozão, mas é um risco ali importante para a gente poder destacar, né? Olhando a nível de trimestre, né, cara, finalizando aqui já o nosso vídeo, a gente vai ter aí o trimestre, esse último agora foi 561 milhões em receita, né? Você vê que foi um crescimento bem grande comparado a quase 400 ali mais ou menos do quarto trimestre de 2023. A gente teve aí um crescimento de 42% nas receitas. Essa entrada da Lone Star ainda vai aumentar ainda mais essas receitas no próximo ano.
e sendo que a gente já vinha de um crescimento de 16% lá na receita do ano anterior. Tivemos até uma melhora aqui do nosso lucro por ação, que foi 25 centavos, né, comparado com os 19 do ano anterior. Então, foi um crescimento de lucro por ação de 32%. É um bom crescimento. E aí a gente teria aí 79% lá no trimestre anterior. Então, 32 ou 69 está excelente, né? Então, não tenho o que reclamar. Nos trimestres anteriores, aí a receita 13%, 23% e 14% a mais, né? Já os lucros caiu 2% aqui nesse terceiro trimestre. Esse daqui foi 31% e esse daqui teve um prejuízo, cara, de 2 centavos. O primeiro trimestre de 2024 nunca é muito bom. Então, a gente vai entrar agora no primeiro trimestre de 2025. Vai sair. Então, já espera um resultado um pouco pior, porque foi prejuízo de 11 centavos no ano anterior e agora 2 centavos. Então, reduziu o prejuízo, né? Talvez a gente consiga até um lucro, né? Mas é sempre um trimestre bem ruim a nível de resultado. Mas a gente teve uma melhora de 81%, né? Comparado ali entre um trimestre e outro, né? Alguns destaques que a gente pode falar aí desse trimestre, né? Vamos dar uma diminuída aqui, para a gente poder ler melhor. Acho que a gente poderia falar de, tipo assim, um grande impulsionador de resultado há um grande impulsionador de resultado em 2025, que a empresa anunciou a aquisição da Asphalt e uma empresa de fabricação de mistura de asfalto pavimentos verticalmente integrados no Texas. O acordo adicionará 530 milhões em vendas e deve contribuir por 120 milhões no EBITDA, né? Revelando margens iguais de 22% a 23% das vendas, né? Essa aquisição aqui vai adiantar planos que eles estão fazendo já para chegar em 2027, né? Eles tinham um planejamento, então eles já estão antecipando que pode ser que o planejamento de 2027 aumente, né? Ou seja, eles conseguiram antecipar o crescimento, porque foi uma aquisição muito importante, essa aquisição Texas, que abre uma porta de entrada deles dentro do Texas, que é algo que eles não tinham. E lá no Texas é gigante, meu amigo, dá para eles comprarem mais gente lá. A receita aumentou 42%, né? Conforme nós falamos lá, é um ponto positivo. E a gente teve aí um crescimento de 35% e 88% no EBITDA deles. Então, é um resultado muito bom esse resultado que veio. O backlog de projetos chegou num recorde de 2,6 bilhões, né, o que sugere um futuro robusto em termos de receita, já que esses projetos representam o trabalho assegurado, né? Além disso, a empresa aumentou suas previsões para o final do ano de 2025, indicando confiança nas operações futuras, muito provavelmente por conta dessa aquisição da Lone Star. A Hold completou aquisições significativas, como a da Lone Star, e outras que expandem sua presença geográfica e aumentam sua capacidade de mercado, né? Estratégia de crescimento e aumento das margens, enfim. Então, o balanço dos caras, cara, não tivemos o que reclamar desse ano, né, cara? Foi um balanço, assim, bem tranquilo, bem legal, nota 10, né? Assim, aquisição bem feita, resultado de receita, de lucro. Só um endividamento ali que a gente poderia dar um pouquinho de preocupação, né? Um pouquinho não, né? Podia estar bem preocupado, né? Mas, fora isso. Então, galera, tá aí. Construction Partner é uma nova integrante da nossa carteira de trader de valor. Se você ainda não conhece o trader de valor, a gente tem vídeos aqui explicando como montar uma carteira de trader de valor, como investir em ações de trade de valor, e vai acompanhando a gente para você ver a nossa saga aí de aquisição desse apartamento lá em Miami. Vamos ver se vai dar tudo certo. Eu agradeço a todos aí que ficaram até aqui. Assina lá a nossa área de membro para ajudar o nosso blog aí, e para que você também possa ter acesso a informações aí importantes para o seu futuro como investidor. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!